Amém, igreja. Efésios capítulo 6, versos 5 e 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pela tua graça, agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui para te adorar, para ouvir a tua palavra. Deus, abra os nossos corações, torna o nosso coração receptivo da tua palavra, Senhor. Molda a nossa mente e as nossas práticas diárias ao padrão, meu Deus, santo do teu Filho. Nos torne parecido com ele, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Irmãos, como os irmãos já sabem, a nossa proposta para todo esse mês de março é trazer ensinamentos práticos da palavra de Deus voltados para o tema família. Todos que aqui tiveram sabem que durante todo esse mês a nossa programação foi voltada para esse tema, de modo que os nossos cultos de oração têm sido voltados para a família. Irmãos, nós vivemos tempo em que a família vem sendo atacada. O padrão de família instituído por Deus tem sido atacado em todos os meios de comunicação, por meio das ideologias. Não. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não serve só para ouvir. Nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós devemos ser praticantes. Uma fé que não nos conduz a praticar a palavra de Deus é uma fé vã, é uma fé morta. Ser cristão, meus irmãos, implica em abandonar a velha maneira de pensar, a velha maneira de viver e sermos moldados dia após dia pela vontade de Deus. O verdadeiro cristão não se resume a frequentar cultos. Eu sei que eu estou sendo meio repetitivo, eu tenho dito essas coisas aqui. Um crente não se resume a frequentar cultos, ouvir um sermão e depois voltar para sua casa e continuar vivendo com os mesmos padrões que aprenderam pela cultura. Mas a nossa mente deve ser renovada, deve ser transformada. Os ambientes no qual nós fazemos parte devem ser impactados pelo Evangelho. De modo que o Evangelho, meus irmãos, vai transformando os ambientes onde nós vivemos, começando dentro da nossa própria casa. Por isso o apóstolo Paulo traz instruções claras para a esposa, para os maridos, para os filhos, para os pais, como nós vimos nos cultos anteriores. Meus irmãos, é na vida dentro de casa que nós somos santificados. Quando o apóstolo Paulo vai trazer as instruções para os crentes lá no capítulo 5, ele diz assim:
Sejam cheios do Espírito Santo. E depois Paulo vai mostrar que a evidência de um crente cheio do Espírito Santo é um crente que se sujeita ao outro no temor do Senhor. Irmãos, vamos ser sinceros. Aqui na igreja é mais fácil ser crente, sim ou não? É fácil ser crente na igreja. Porque aqui todo mundo parece crente. Todo mundo se comporta como crente. Todo mundo fala como crente. Mas é dentro da nossa casa, quando ninguém está vendo, que a verdade aparece. Ali nós não usamos máscaras. Nós nos comportamos como realmente nós somos. É ali que mostramos quem nós somos de verdade. E é justamente esse ambiente que Deus usa como um meio de graça na nossa vida para nos santificar. Para aprendermos a nos sujeitar uns aos outros. Para exercitar a paciência com o outro. O perdão. O serviço. E o amor sacrificial. Deus usa, meus irmãos, a convivência diária, às vezes difícil, às vezes cansativa, para nos santificar, para nos moldar à imagem do seu Filho. Não tem como sermos de Cristo e a nossa vida não ser guiada pela palavra de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, transforma o modo como nos relacionamos com o mundo, com o nosso casamento, com os nossos filhos. Paulo diz que uma vida transformada pelo Evangelho se revela na submissão que nós temos uns aos outros. Por isso que ele diz em Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então nós podemos observar o agir do Espírito Santo na vida dos crentes que se sujeitam uns aos outros por temor a Cristo. Por isso que Paulo disse em Efésios 5:22 e 23, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como quem se sujeita ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Percebam, meus irmãos, que essa sujeição, ela não é cega, não é forçada. Não é que a mulher vive debaixo do calcanhar do marido. Essa sujeição tem um centro, e esse centro se chama Jesus Cristo. A mulher se sujeita ao marido como ao Senhor. E essa relação deve refletir algo maior. A forma como a igreja se relaciona com Cristo. Veja, a igreja não vive em oposição a Cristo. Ela se rende ao seu senhorio. Com alegria, com amor e com reverência. Porque Cristo não é um cabeça duro e opressor. Ele é o salvador do corpo. E governa com amor. Cuida, sustenta e se entrega pela sua igreja. Talvez os irmãos que estão acostumados com as minhas pregações estão dizendo assim, o que é que tem aí tudo isso a ver com o texto que foi lido? A gente vai chegar lá, irmãos. Eu quero só recapitular tudo que a gente tem visto durante todo esse mês. Então Paulo diz, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Então, estes ensinos da palavra de Deus não é moralismo, não é conselho humanista, não é terapia, mas é a sabedoria de Deus, para que nós tenhamos uma vida que glorifique ao seu Filho.
Nós glorificamos a Cristo quando nos sujeitamos um ao outro dentro da nossa casa. Cristo é o centro de todas essas coisas. Se eu digo que sou cristão e a minha vida continua sendo regida por aquilo que a cultura diz, pelo meu coração, pelas minhas preferências, minhas vontades, é claro que eu não estou glorificando a Cristo. E se a minha vida não glorifica a Cristo, então eu não tenho um Senhor. Pois quem tem um Senhor não vive para si mesmo. Se eu tenho um Senhor, Ele governa a minha casa, Ele governa o meu casamento, Ele governa a forma como eu me relaciono com as pessoas. Ele governa a minha fala. Ele governa as minhas ações, Ele governa tudo. Se eu tenho um Senhor, significa que eu tenho um dono. Eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. Então hoje, especialmente, nós veremos que Cristo governa também o nosso trabalho. Irmãos, é interessante que o meio religioso dos nossos dias, quando alguém vai dizer que está cheio do Espírito Santo, geralmente isso é associado aos dons extraordinários. Falar em língua estranha, né? Profetizar. Mas Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há disserção, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele diz, como que alguém tivesse perguntado: como, Paulo? Aí ele diz: conversando entre vocês com hinos, com louvores, com salmos, dando sempre graças a Deus, se sujeitando um ao outro. E aí Paulo começa falando sobre essas coisas, aí fala dos deveres da mulher com o marido, do marido com a esposa, da obediência dos filhos aos pais e dos pais que se comprometem a criar seus filhos no temor do Senhor. E em seguida Paulo fala esse texto que nós lemos no início: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como quem se submete a Cristo. E é claro que nesse texto Paulo está ensinando de forma específica de que forma um escravo que se tornou cristão se relaciona com o trabalho e como ele trata o seu senhor. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: escravos, vou voltar um pouquinho aqui. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então nós devemos levar em conta que a escravidão na época de Paulo era uma prática comum. Graças a Deus hoje não. Então havia milhares de escravos na época de Paulo. E muitos deles foram salvos pela pregação do Evangelho. E eles passaram a fazer parte da igreja, irmãos. Assim como também havia na igreja crentes que eram senhores de escravos. Olha só. Irmãos, a palavra de Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero aqui abrir um parêntese para dizer que o apóstolo Paulo não está legitimando a escravidão. Deus não está aqui apoiando a escravidão. Mas o Evangelho, ele não veio em primeiro lugar como um movimento político para resolver as questões sociais de um mundo caído. Não foi por isso que Cristo morreu na cruz, não primariamente. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus para salvar pecadores. Sejam eles ricos, pobres, senhores ou escravos.
porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3:23. Agora, é lógico que onde o evangelho chega, vidas são transformadas. O evangelho transforma o coração, e corações transformados transformam o ambiente onde essas pessoas estão. E mais uma vez, Paulo vai dizer que isso acontece por meio da sujeição no temor do Senhor. Paulo está ensinando que os escravos devem obedecer aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como alguém que está servindo a Cristo. Ele diz no verso 6 e 7, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como quem serve ao Senhor e não aos homens. E aí é um texto muito específico para uma época de milhares, quase, pelo menos 2000 anos atrás. E, irmãos, como nós podemos aplicar esse texto em nossos dias? Como é que essa palavra pode edificar a igreja nos dias de hoje? Afinal de contas, nós não somos escravos. Graças a Deus. Irmãos, esse texto possui princípios profundos para a igreja. Princípios que não dependem da época, nem dependem das circunstâncias. Hoje não vivemos mais uma realidade de escravidão como naquele tempo. Mas pensem comigo, irmãos. Hoje existem trabalhadores? Sim. Hoje existem patrões? Sim. Então a estrutura social mudou, a escravidão acabou, mas o coração do homem continua o mesmo. E a vontade de Deus para o seu povo também não mudou, porque Deus não muda. Por isso, o trabalhador cristão deve obedecer ao seu patrão com respeito e temor, com sinceridade de coração, como quem está servindo a Cristo e não apenas aos homens. Essa é a implicação para os nossos dias. O cristão não trabalha só quando está sendo observado. Não faz apenas para agradar pessoas. O cristão não vive de aparência. O seu trabalho é uma expressão do seu culto a Deus. Um cristão, meus irmãos, é alguém que vive cultuando aonde quer que ele esteja, com o seu comportamento. Ele trabalha com zelo, com dedicação, com coração sincero, mesmo quando ninguém está vendo. É assim que trabalha um cristão. Não é para poder dar uma satisfação ou passar uma imagem de que ele é comprometido com o trabalho. Ele é comprometido com o trabalho. Porque antes do cristão ter um patrão aqui na terra, ele tem um Senhor nos céus. Esse é o princípio. E até aquilo, meus irmãos, que o cristão recebe no final do mês, ele não enxerga apenas como fruto do seu esforço, mas como a graça de Deus sustentando a sua casa e provendo o pão de cada dia. Irmãos, o trabalhador cristão, ele busca dar o seu melhor. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Um cristão
ele é o melhor funcionário da empresa onde ele trabalha. Isso não é moralismo. Isso é cristianismo. Na prática. Um trabalhador cristão, você que trabalha, você que tem um patrão ou uma patroa, eu quero dizer para você, você deve ser aquele que não falta no trabalho por motivos banais. Não chega atrasado, não faz corpo mole, não usa o seu tempo no serviço com distrações, como o celular, por exemplo, com brincadeiras. Algumas pessoas estão se identificando aí. O trabalhador, isso é coisa séria, irmãos. Olha, o trabalhador, ele ouve com respeito o seu patrão e ele dá o seu melhor. Ele dá o seu melhor naquilo que ele foi colocado para fazer. Ele não questiona as ordens que recebeu, a não ser se tiver uma ideia que vai produzir um serviço melhor do que ele poderia fazer. Porque aquele trabalhador é, antes de tudo, alguém comprometido com a glória de Cristo. Por isso ele é honesto. Por isso ele é pontual. Meus irmãos, o cristão é aquele que, quando há desentendimento entre os colegas, ele é aquele que é o pacificador e nunca, jamais o causador das brigas. Ele não se deixa levar por inveja quando o colega é promovido, mas ele se alegra com a promoção do outro. Ele não cresce na empresa derrubando o colega que está do seu lado. Todo mundo no trabalho sabe que pode confiar nele. Ele tem sempre uma palavra que condiz com o caráter de Cristo. Esse é o comportamento de um trabalhador. Essa submissão, esse zelo, esse cuidado com o trabalho é um reflexo da sua submissão a Cristo. Ele se submete ao seu Senhor como alguém se submete a Cristo para a exaltação do próprio Cristo. Esse é o comportamento de um cristão. Aí eu pergunto aos irmãos, é assim o seu comportamento no trabalho? Você serve ao patrão ou à empresa como alguém que está servindo a Cristo? Seu patrão tem boas referências sobre você? Se por acaso você deixar esse trabalho e você atender a uma oferta de emprego em um outro lugar, e nesse lugar a pessoa que há de te contratar pedir uma carta de referência sobre a sua vida, você seria contratado? A questão é, as pessoas do seu trabalho enxergam Cristo em você? Ou você se comporta totalmente oposto a tudo isso que foi dito? Você é aquele cara que chega atrasado, você é aquele cara que inventa desculpa para faltar no trabalho. Você, ao invés de ser o pacificador do seu ambiente de trabalho, você é aquele que traz as questões e as brigas. Reflita sobre isso. Reflita qual é o testemunho que você tem dado acerca do Evangelho. Quando as pessoas olham para você, elas dizem assim, eu quero ser crente igual esse fulano. Ou elas dizem assim, rapaz, eu sou mundano, porque se for para eu ser crente igual esse camarada, eu prefiro ficar onde eu estou. Pense sobre isso. Eu quero fazer uma segunda aplicação. Trazendo mais
para o nosso cotidiano, para a forma como, no geral, a gente lida, né, com o trabalho. Você enxerga o seu trabalho com as lentes do Evangelho, ou você enxerga o trabalho assim como todo mundo que nem conhece a palavra de Deus enxerga? Como é que nós podemos identificar isso? Veja só, o mundo diz que a nossa identidade está no trabalho. É o que mais a gente ouve. Basta você abrir aí uma rede social, um Facebook, um Instagram, e você vai ouvir os coaching dessa vida, que vai falar para você que o trabalho é tudo, que a sua identidade está no trabalho. Porque o Evangelho diz que a nossa identidade está em Cristo e não no nosso trabalho. O mundo diz, o seu valor está no trabalho. O Evangelho diz, o seu valor está em Cristo. Irmãos, quando a minha identidade está no trabalho, o meu trabalho ele deixa de ser uma bênção e passa a ser uma maldição, porque o trabalho se torna para mim um ídolo. E não é difícil de identificar, porque tudo o que um ídolo faz conosco é nos escravizar. Um ídolo, ele não nos transforma, ele nos escraviza. Então o trabalho é um ídolo que me escraviza quando eu não tenho tempo para me dedicar a outras coisas que Deus determinou para a minha vida. Quando a minha identidade é o trabalho, eu vivo só para trabalhar e mais nada. Quando eu não tenho tempo para minha esposa, para ouvir a minha esposa, para entender quais são as suas necessidades, para conversarmos, para compartilhar com ela algum ensinamento da palavra de Deus, ou para servi-la, até mesmo em um afazer doméstico. Diz aí, maridos, por acaso você tem sido aquele homem que está com 3 meses que a mulher pede para você tirar aquele vazamento do chuveiro e você não tira? Coisas simples, do dia a dia. Tem gente se identificando aí, viu? Eita glória. Aquela lâmpada que você não troca faz tempo que ela pede, a pobre. Pai, troca aquela lâmpada, tu vai trocar quando? Desentope a pia. O marido nunca está presente, ele nunca está lá quando a mulher precisa, porque todo o tempo que ele tem, ele dedica unicamente e exclusivamente ao seu trabalho e mais nada. Muitas vezes o marido faz isso, irmãos, se gabando de ser um trabalhador dedicado. Ou fica muito bravo quando a esposa ou algum outro membro da família cobra a sua presença. Então, o trabalho é um ídolo que me escraviza quando eu não tenho tempo para educar os meus filhos no temor do Senhor. Ensinar a palavra para ele, ensinar o evangelho, ensinar como se comportar de uma forma que glorifique a Deus. Meus irmãos, quando eu transfiro toda a minha responsabilidade de pai e sacerdote do lar para os ombros da minha esposa, possivelmente eu tenho um trabalho que para mim é um ídolo que está me escravizando. Ou quando eu prefiro estar trabalhando justamente num dia em que eu poderia escolher não trabalhar, para ter um momento de lazer com a minha esposa, com os meus filhos. Mas eu escolho ir para o trabalho é a minha referência, no trabalho eu me sinto em casa eu sou mal-humorado, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo para ninguém, mas o trabalho é a minha terapia.
Possivelmente você tem um ídolo que está lhe escravizando. O trabalho é um ídolo que me escraviza quando eu abandono o serviço na igreja e a comunhão com os irmãos por causa do trabalho. É quando o trabalho me impede de congregar, de evangelizar, de ler a Bíblia, de orar, de estar com os meus irmãos ou até de estar com os parentes mais próximos em uma comemoração familiar. O trabalho não permite. Essa é uma forma de enxergar o trabalho com as lentes do mundo. Mas um cristão não é apenas aquilo que ele faz como profissional. Vou abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos que eu passei praticamente 2 décadas da minha vida sendo um escravo do trabalho. Às vezes eu saía de casa para trabalhar 4 da manhã. Os meus filhos, eles estavam dormindo. Eu os via, mas eles não me viam. E quando eu voltava para casa, eles já estavam dormindo de novo. Eu não tinha hora para comer. Eu não sabia dizer não para o cliente. Isso é escravidão. É quando eu trato o meu trabalho, eu sou torneiro mecânico. Mas eu não sou só torneiro mecânico. Eu sou pai. Eu sou marido. Eu sou filho e neto. Eu tenho essa igreja, onde Deus, pela sua graça e misericórdia, me colocou como líder. Eu não posso chegar aqui para os irmãos no dia de domingo e dizer assim: irmãos, eu não preparei um sermão para pregar e edificar a igreja porque eu estava trabalhando. Eu não posso simplesmente chegar para minha esposa, para os meus filhos e dizer: eu não tenho tempo para vocês porque eu preciso trabalhar. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, todo cristão tem suas obrigações com a esposa, com os filhos, com os parentes, com a igreja. E se ele não tem compromisso com essas coisas, ele não está sendo submisso a Cristo. Uma outra forma de identificar se eu enxergo o trabalho com as lentes do mundo ou do evangelho é observando o propósito pelo qual eu trabalho. Para que eu trabalho? Irmãos, o mundo enxerga o trabalho apenas como uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de conseguir status, é uma forma de conseguir posição social, é uma forma de conseguir o reconhecimento da sociedade. Muitas pessoas trabalham só por isso. São pessoas que vão usar o trabalho e o dinheiro apenas para o enriquecimento, apenas para ter condições financeiras de comprar coisas, adquirir coisas, ter conforto, para o seu nome ser conhecido, para estar com pessoas importantes e às vezes até se sentir melhor que outras pessoas. Pessoas assim nunca estão satisfeitas com o que elas ganham. Nunca estão satisfeitas com o que elas têm. Meus irmãos, não há contentamento. Porque aquilo que elas têm nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E se elas não alcançarem a posição que elas tanto buscam, que elas tanto almejam, elas serão pessoas amarguradas, frustradas, porque a felicidade delas está naquilo que o dinheiro pode comprar, proporcionar. E aí eu chamo a atenção da igreja, porque para essas pessoas, o falso evangelho da prosperidade é muito bem-vindo. Elas pensam que Cristo morreu na cruz
para que elas tenham riquezas. Isso é uma forma de desprezar a obra da cruz. É uma forma de desprezar o trabalho de Cristo. Para essas pessoas, o trabalho e o evangelho é apenas uma forma de subir na vida. Quantas e quantas pessoas foram atraídas para uma igreja evangélica com uma promessa de que ia ficar rica? Meus irmãos, cristãos verdadeiros, eles podem ser bem-sucedidos na vida. Eles podem prosperar. Deus não é contra a prosperidade. Deus não é contra você, de uma forma digna, melhorar de vida. Não é sobre isso que eu estou falando. O problema é colocar a prosperidade acima da glória de Deus. Como se o evangelho fosse uma fonte de lucro financeiro e não uma fonte de contentamento em Cristo. Eu conversava com minha esposa, o tema era outro. Agora há pouco lá em casa. E ela, numa oração, ela disse para Deus assim: Deus, eu quero ter mais conhecimento da tua palavra. Porque eu não creio que os apóstolos morreram só por isso que eu passei a conhecer. Então, trazendo essa percepção para o que eu estou falando, meus irmãos, eu não creio. O evangelho não evidencia, não mostra que os apóstolos morreram, porque eles chegavam para as pessoas e diziam assim: aceite Cristo que vai ficar rico, aceita Cristo que vai prosperar. Essa mensagem não vem da Bíblia. Quem foi que prometeu riqueza? Foi Satanás lá no deserto a Jesus Cristo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas qual é o evangelho que faz moda em nossos dias? É o evangelho da prosperidade. É Edir Macedo, é Valdomiro Santiago, é Silas Malafaia. Vocês vão ficar ricos. Se vocês forem fiéis nos dízimos e nas ofertas, Deus vai dar uma bênção tão desmedida que vocês nem terão onde colocar. E eles usam a Bíblia para afirmar essas coisas, distorcendo a palavra de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 e 10. Olha o que Paulo diz, irmãos. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Mais uma vez, Paulo não está sendo contra você trabalhar dignamente e prosperar. Paulo está falando contra pessoas que usam e distorcem o evangelho para poder atrair pessoas para a igreja. Meus irmãos, a mensagem que deve atrair pessoas para a igreja é que Cristo morreu numa cruz para nos perdoar dos nossos pecados, para nos apresentar diante do tribunal de Deus sem nenhuma culpa. O sangue derramado naquela cruz não me dá um carro novo, me dá uma vida nova. Transforma o meu caráter, transforma a forma como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato o meu patrão, como eu trabalho, me transforma, me deixa parecido com Cristo. Meus irmãos, Deus levantou reis.
Deus levantou Davi para ser rei. Mas vocês já pensaram, se todo mundo que fosse para o reino de Davi se transformasse em rei, Davi ia reinar quem? Deus fez o rico e o pobre. O evangelho não tem a ver com essas coisas. Então, o propósito do trabalho, meus irmãos, não é meramente enriquecimento, status ou reconhecimento, mas o propósito do trabalho, em primeiro lugar, é a glória de Deus. Deus será glorificado no nosso sustento, no nosso comer e no nosso vestir. E Deus, meus irmãos, será glorificado em nosso contentamento. Sabe quem são as pessoas que glorificam a Deus? São aquelas pessoas que têm contentamento, que são gratos a Deus pela realidade financeira que ela vive. E Deus também será glorificado quando o nosso ganho... Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso que eu vou dizer agora, viu? Deus também será glorificado quando o nosso ganho servir também para atender a necessidade dos nossos irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Percebam, meus irmãos, o evangelho não apenas tira o homem do pecado, ele dá um novo propósito. Antes a pessoa vivia para si mesma, agora ela trabalha também para abençoar os outros. Antes a pessoa era egoísta, mas ela agora é uma pessoa que tem um coração que compartilha o que tem. Muitas vezes, como nós somos pecadores, falhos, muitas vezes pensamos que aquilo que ganhamos é fruto apenas do nosso esforço, da nossa inteligência, da nossa capacidade. Então, quando nós pensamos assim, nós nos tornamos pessoas duras, fechados, com dificuldade de ajudar quem precisa. Mas o Evangelho nos ensina que tudo que temos vem da graça de Deus. Se eu considero que o que eu tenho é a graça de Deus me sustentando, foi Deus que me deu, então eu não vou ser avarento. Então eu não vou ter dificuldade de ajudar um irmão que precisa. E um dos propósitos do nosso trabalho é justamente esse: ter com que socorrer o irmão necessitado. Ou seja, um cristão expressa atos de generosidade. Mas para falar dessas coisas, eu chamo a atenção da igreja. Irmãos, a generosidade do cristão precisa também andar junto com a sabedoria. Nós não podemos ser avarentos, fechados, ou como a gente diz aqui no Nordeste, nós não devemos ser mão de vaca. Mas também não podemos ser ingênuos. Nem toda necessidade é simplesmente falta de recurso. Meus irmãos, às vezes a pessoa está com necessidade por consequência de pecado, má administração ou até de falta de disposição de trabalhar. O camarada é preguiçoso. Existem situações em que o dinheiro não está sendo usado para suprir uma necessidade legítima, mas está alimentando um estilo de vida errado. Então o cristão não deve
se compadecer a ponto de sustentar aquilo que o próprio Deus reprova. Porque ajudar não é sustentar o pecado. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Olha o que Paulo diz, irmãos. Ele diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos. Verso 10, ele diz assim: porque quando estávamos aí com vocês, demos esta regra: aquele que não trabalha também não coma. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Não alisa o camarada, não. Aquele que não quer trabalhar, não coma. O que a Bíblia diz é que aquele que é preguiçoso, ele tem o dever bíblico de passar fome. Então, o cristão é generoso, é sensível ao irmão necessitado, mas também não é tolo. Não vai sustentar aquilo que Deus reprova. Irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer um homem, aqui de Salgueiro, que ele era motorista de ônibus. Ele passou 4 anos dirigindo ônibus escolar na prefeitura. Casado, com 2 filhos. E depois esse homem ficou desempregado, passando necessidade. Eu me lembro que quando eu conheci a história dele, ele estava há 6 meses desempregado. Passando necessidade. 6 meses sem arranjar um emprego de motorista. Sendo sustentado, a sua família estava praticamente sendo sustentada pelos seus pais. Mas olha só, esse homem estava há 6 meses sem conseguir um emprego de motorista, mas ao mesmo tempo ele estava há 6 meses dispensando outros serviços. Lhe ofereceram um emprego de ajudante de pedreiro, ele disse: eu não quero. Lhe ofereceram um serviço para pintar a escola uma das escolas que ele pegava o aluno. Uma escola grande. Ele e um outro ajudante, ele ia passar cerca de 2 meses com um serviço garantido, com a feira garantida na sua casa. Ele não quis. Ele ficava em casa deitado, enquanto a esposa e os filhos passavam por necessidade, e ele ficava recebendo aquilo que os pais podiam dar. Aí eu pergunto: a igreja deve ajudar uma pessoa assim? A igreja deve se compadecer de alguém que se acha no direito de escolher o trabalho que vai executar para sustentar a sua família? Não. Claro que não. O propósito do trabalho de um cristão é sustentar a sua própria família e também o necessitado, mas não o preguiçoso. Então, irmãos, o cristão ele deve ter uma relação com o trabalho, com o patrão, com a empresa, uma relação que glorifique a Deus. Quando se trata de trabalho, a motivação do cristão deve ser sempre a glória de Deus. O não cristão, no trabalho, geralmente ele faz apenas o mínimo necessário. Especialmente quando alguém está vigiando o seu trabalho. Mas o cristão trabalha com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é um cristão genuíno. O mundo trabalha visando o reconhecimento e o elogio dos homens. O cristão trabalha visando a glória de Deus somente.
O mundo reclama, murmura, faz corpo mole, e o cristão serve com boa vontade, com sinceridade de coração. O mundo pode até reclamar no trabalho, mas o cristão trabalha servindo com alegria. Irmãos, o evangelho, ele não muda só o lugar onde você trabalha. O evangelho muda o jeito que você trabalha. Um cristão é aquele que trabalha mais. Não para ser escravo, mas para dar o seu melhor. Irmãos, depois de tudo isso que vimos, nós precisamos entender algo fundamental. O modo como trabalhamos revela a quem nós pertencemos. O apóstolo Paulo nos ensina que, no fim das contas, não é aos homens que nós servimos ao Senhor. Então, meu irmão, talvez o seu trabalho, talvez lá no seu trabalho você não seja valorizado como você acha que deveria. Talvez ninguém reconheça o seu esforço. Talvez você esteja em um ambiente difícil. Mas existe um Senhor nos céus que vê todas as coisas. E é diante dele que você vive todos os dias. Mas, irmãos, a verdade é que, como pecadores, nós falhamos. Nem sempre nós trabalhamos com sinceridade. Nem sempre somos totalmente íntegros em nosso trabalho. Muitas vezes nós fazemos com má vontade. E é aqui que o evangelho se torna precioso para nós. Porque houve um homem que nunca falhou. Nunca fez de má vontade. Nunca fez com preguiça. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele foi o servo perfeito. Perfeito. Ele nunca fez nada por simples aparência, mas com sinceridade. Nunca trabalhou com negligência. Jesus Cristo nunca murmurou. Ninguém nesse mundo teve um trabalho mais árduo, mais pesado do que o de Cristo. Ninguém sofreu como Cristo na missão terrena. O trabalho que lhe foi confiado pelo Deus Pai, de vir a esse mundo, sofrer injúria, injustiça e morrer numa cruz para salvar a sua igreja. Em tudo ele foi perfeitamente obediente ao Pai. E na cruz ele levou sobre si todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Toda a nossa negligência, toda a nossa falta de integridade foi lavada pelo sangue de Cristo naquela cruz. E agora, meus irmãos, em Cristo, nós obedecemos. A nossa obediência não é para ser salvos. Nenhum crente que entendeu o evangelho trabalha para ser salvo. Para deixar Deus admirado. Para impressionar Deus. Nós obedecemos porque nós já fomos aceitos por Deus. Nós não trabalhamos para conquistar o favor de Deus. Trabalhamos porque já fomos alcançados pela sua graça. Por meio de Cristo. E é por isso, irmãos, que hoje nós nos aproximamos da mesa do Senhor.
porque é dele que vem a força para viver tudo isso. O Cristo que nos chama a servi-lo no trabalho é o mesmo que hoje nos alimenta com a sua graça. Nós falhamos, mas ele permanece fiel. Ele é fiel. Nós somos fracos, mas ele nos sustenta. O cristão trabalha como servo de Cristo porque foi comprado por Cristo e vive para Cristo. Na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer ambiente. Então que ao nos alimentarmos dele hoje, saiamos daqui decididos a viver para ele em tudo. Que o nosso comportamento no trabalho seja um culto de adoração a Cristo, que trabalhou sozinho pela nossa salvação. Nenhum ser humano ajudou Cristo na obra que ele fez. Ele fez sozinho. Debaixo de humilhação, de dor intensa. Então, meus irmãos, que cada gota do sangue derramado seja lembrada com reverência, com temor e submissão santa, para que Cristo seja glorificado no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Irmãos, hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um sacramento. É um cerimonial. E para que é que serve um cerimonial? Serve para a gente lembrar. Porque a história do povo de Deus é marcada por isso. Nós esquecemos. E nós esquecemos com muita facilidade. Por isso precisamos ouvir o Evangelho, irmãos, todo dia. Todo dia a gente esquece. A pregação constante mantém viva a verdade no nosso coração. Mas na ceia do Senhor, Deus nos concede algo ainda mais profundo. Irmãos, a ceia é, por assim dizer, uma pregação visível. Ela não alcança somente os nossos ouvidos. Na ceia nós não apenas ouvimos o Evangelho, nós experimentamos. Os nossos sentidos são envolvidos. Veja, nós podemos ver os elementos da ceia. Nós podemos sentir o aroma do pão e do vinho, nós podemos tocar. Tudo isso porque o Senhor, em sua graça, instituiu esse meio para que jamais nós esqueçamos do sacrifício de Jesus Cristo. A ceia é uma pregação do Evangelho com sabor, com cheiro. Amém, irmãos? Vamos então participar da ceia do Senhor. Quem deve participar desse momento solene? Irmãos, a mesa do Senhor é para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que vivem em arrependimento constante. Porque o arrependimento não é um evento único que um dia aconteceu na nossa vida. Nós vivemos nos arrependendo todos os dias. A mesa do Senhor é para aqueles que confessam publicamente o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que decidiram fazer parte da família da fé. Essa mesa que está aqui arrumadinha, simplesinha, não é para pessoas perfeitas, mas é para pecadores arrependidos, que reconhecem sua necessidade de Cristo e confia somente nele para a sua salvação. Portanto, irmãos, examinem o seu coração. Se você está em Cristo, ainda que fraco,
Participe da mesa do Senhor. Se você está em pecado e não quer abandonar o seu pecado, então não é momento de participar, mas é momento de se arrepender. Arrependa-se enquanto há tempo, porque o Senhor, Ele é justo e justificador daqueles que o buscam. Amém? Quero convidar o irmão Luiz e o irmão Cícero para estar servindo os elementos e também a irmã Luciana para fazer o louvor da entrega.
Amém, irmãos. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23 e 26. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, este elemento, esse simples pedaço de pão, ele é apenas um simbolismo. Este pedaço de pão não é biologicamente o corpo de Cristo, mas ele é uma representação do corpo do nosso Senhor, que foi partido, foi moído por causa dos nossos pecados. Ele disse: façam isso para se lembrar do meu sacrifício. Pai, nós te agradecemos pelo pão que aqui representa o corpo do teu filho. Então, Deus, nós te agradecemos pelo corpo do teu filho que foi partido. Senhor, a culpa era nossa, as transgressões eram nossas. Teu filho foi perfeito, teu filho não tinha pecado, mas ele deu o seu corpo como propiciação pelos nossos pecados. Ele foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Foi a tua graça. Não foi mérito nosso, nós não merecemos. Foi graça e misericórdia. Obrigado. Podem comer, irmãos. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Deus, nós te agradecemos. A tua igreja reunida nesse lugar, Senhor, te agradece pelo sangue do teu filho derramado naquela cruz. Deus, tamanho era o nosso pecado. A tua santidade, ó Deus, foi ferida por causa dos nossos pecados. Mas o teu filho, ó Deus, ele veio a este mundo. Ele se rebaixou e se humilhou, se tornando um ser humano. E ele derramou o seu sangue naquela cruz para nos redimir, para nos comprar. Ele é o nosso resgatador. Ele nos comprou com o seu sangue. É somente por isso que nós podemos hoje estar na tua presença. É somente por isso que nós temos a certeza, meu Deus, não por nós, não por nada que nós venhamos fazer, mas porque o teu filho derramou o sangue precioso, nós, ó Pai, estaremos diante do tribunal sem nenhuma culpa. Porque o teu filho pagou a nossa culpa e nos vestiu com a sua justiça. Nos apresenta diante de ti. E agora, meu Pai, quando o Senhor olha para nós, pecadores miseráveis, o Senhor, ao invés de se indignar com o nosso pecado, o Senhor olha para o sacrifício do teu filho e nos declara justificados. Obrigado, Senhor, pelo sangue do teu filho. Pode beber, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Queria que a igreja permanecesse de pé. Vou convidar a irmã Luciana para fazer o último louvor. Glória a Deus.
mais real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus, eu quero agradecer a Ti por todo esse mês de março, em que nós pudemos, meu Deus, receber a Tua palavra, mensagens que foram voltadas para a família. Que o Senhor guarde no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que foi pregado, que nós venhamos meditar, que cada cristão compreenda o lugar onde Deus lhe colocou e sirva com alegria. Que a cada dia nós sejamos transformados, oh meu Deus, à imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus, nos conduza para os nossos lares, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, para viver uma vida que Te glorifique, que seja digna do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.